Retrospectiva da semana. Dia 10, quarta-feira. André Vargas é finalmente cassado pela Comissão de Ética. O placar? 359-1. Fim da CPMI da Petrobras. 903 páginas, nenhum indiciamento e o relator petista Marco Maia conclui: as investigações devem ser aprofundadas. E quem pagou por tudo isso? Você, nobre contribuinte. Dia 11, quinta-feira. Ministério Público Federal denuncia os primeiros 36 envolvidos, todos ligados a Paulo Roberto Costa, e pede a devolução de R$1 bilhão. Na apresentação da denúncia, os procuradores deram uma aula para explicar uma máquina de engrenagens azeitadas para prospectar corrupção. Dia 12, sexta-feira. Justiça aceita denúncia contra Costa e o CEF e mais 7 empresários. O Clube do Bilhão vai ter que se explicar na justiça. E um novo personagem entra na trama e revela mentiras de Graça Foster na CPMI que terminou em pizza. Seu nome? Venina Velosa da Fonseca. Olá, seja bem-vindo. Este é o programa Choque de Opinião. Eu sou Débora Gutierrez, este é Palmiro Silva e nós vamos levar para você as últimas notícias, as últimas informações sobre o maior escândalo de corrupção que se tem notícia no Brasil, o Petrolão. E essa semana começou muito quente mesmo. Dos 39 investigados, 19 já viraram réus, já que o juiz Sérgio Moro acatou a denúncia do Ministério Público do Paraná. Vale lembrar que esses são os funcionários da Petrobras, os executivos de algumas empreiteiras e os doleiros que cuidavam da lavanderia do dinheiro do esquema. Já agora também vai para o Supremo as denúncias dos políticos, não é? E dizem que a lista chega aos 70, né? 70 denunciados. Como é que vai ficar isso? Vai saber. Isso foi uma informação dada pelo Paulo Roberto Costa, num dos primeiros depoimentos dele, em que ele supunha que haveriam ali dezenas, cerca de 70 políticos envolvidos. A gente não sabe o nome Agora ainda. Tem que ver as provas. Sim, porque quando chega lá em cima, o Supremo exige provas bem formalizadas para poder acatar a denúncia já de quem tem fórum privilegiado, né? Mas já quando é aceita a delação premiada é porque já existe um indício muito forte que... Sim, a gente tem que partir isso é bem considerável. A gente tem que partir do princípio de que a delação premiada ela só acontece na medida em que o investigado se dispõe a trocar informações reais por uma diminuição de pena. É claro que se ele mentir, se ele fizer a justiça perder tempo, isso complica o lado dele. Então, é óbvio que ele não vai dar informações que ele não possa provar. Que acaba piorando a situação dele no processo, de que a situação dele ficaria bem pior de que não tivesse mentido, que além de todos os crimes, ainda vem mais uma mentira para ele ter que caracterizar a má-fé. Uma coisa muito curiosa que está acontecendo agora, nesse período de denúncia, e que talvez você não tenha visto nenhuma relação, mas é o ministério que nós ainda não temos. Nós vamos começar 2015 e a presidenta Dilma ainda não definiu nem metade dos seus ministeriáveis, né? Me parece que também tem um certo receio aí de acabar indicando gente que pode estar sendo indiciada em breve. Pois é, como é que você indica quem você não sabe se depois vai ter que ser cassado, e a saia justa que pode aparecer por aí? Assim, a gente não sabe, eles sabem quem são as pessoas, eles sabem quem são os envolvidos, isso é complicado. Eles só não sabem quem tem provas, né? As provas contra quem as provas vão aparecer, né? Que eles sabem, quem está envolvido sabe, mas quem vai ser comprovadamente acusado, eles ainda não sabem, a Dilma não sabe, o país não sabe, e eu acho que por causa disso a própria presidente está tendo uma dificuldade maior em montar o seu próprio ministério, né? Isso é um fato. Nossa, isso é uma saia justa para o PT, para o PMDB, para o PP e para toda a base aliada, né? E também, quem quer colocar a mão nessa cumbuca? Sim. Quem quer entrar nessa canoa nessa altura do campeonato? A situação não está bonita. Exatamente. Outra coisa também, a gente imagina a situação da Graça Foster, né? Está numa situação bem delicada, mas quem iria assumir a Petrobras? Quem teria coragem, né, para isso?
Porque mais uma curiosidade surgiu do Petrolão essa semana. É da série Documentos Inusitados. Desde que a investigação começou, a gente tem se deparado com absurdos jurídicos inomináveis. Além do comprovante de propina, além de um gerente que ganha mais do que presidente de muita multinacional, que tem lá 250 milhões de reais numa conta no exterior, o Petrolão conseguiu produzir agora um contrato em branco. Que tal isso? Pois bem, senhores, foi essa nossa nova invenções de PT. O Tribunal de Contas da União enviou para agentes do Tribunal de Contas, da Receita Federal e do Banco Central para analisarem as contas, a documentação que foi enviada para a CPMI da Petrobras, que estava ao cargo, sob responsabilidade do relator Marco Maia. Incrível. O que os auditores constataram foi um contrato, comprovaram um contrato para a construção de um navio plataforma P-57 junto à CBM, que é uma empresa holandesa, tá? E essa empresa holandesa dispunha de nada mais, nada menos do que um contrato sem valor especificado. O contrato foi fechado em 2008 e na cláusula que especifica preço e valor, os campos simplesmente não foram preenchidos, ficaram com XXXXXX por quase um ano. Somente 207 dias depois, ou seja, quase 7 meses que já estava valendo o contrato, os assessores da CPMI conseguiram registrar que foram preenchidos ali o valor. Foi feito um aditivo de valor a um valor que nem existia. Fizeram um aditivo ao que não tinha. Ao que sequer existia. Isso tudo foi, por esse negócio, a CBM pagou nada mais, nada menos do que 36 milhões de dólares em propina. E esses valores chegaram até nós admitidos num acordo de leniência entre a promotoria da Holanda e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Ou seja, depois da propina com recibo, a inovação do mundo do crime é o contrato em branco. E o mais incrível, para o nosso relator da CPMI, Marco Maia, deputado petista, está tudo absolutamente normal. Durma-se com um barulho desse. O que não se explica é, estando tudo normal, por que tanta gente foi... Nossa, o conto da carochinha do Marco Maia durou menos de 24 horas, né? Ele entregou o relatório, um relatório imenso de 903 páginas, para não indiciar ninguém. Senhoras e senhores, foram meses de reuniões, muito papel gasto, muito assessor pago, muita sessão extra, muito papelzinho aí sendo impresso, para resultado pífio. Ele não viu nada de errado. 24 horas depois, estava lá o Ministério Público pedindo o indiciamento de 39 pessoas. Vai entender o que está acontecendo com o Marco Maia, né? A culpa é do Aécio. Sim, a culpa provavelmente é do PSDB. Foi o PSDB que plantou isso. Exatamente. E agora o mais novo personagem que entrou nessa história apareceu na sexta-feira. Foi divulgado pelo jornal Valor Econômico. E nós descobrimos que uma gerente chamada Venina Velosa da Fonseca denunciou tudo o que está acontecendo agora há muitos anos, vem denunciando a Petrobras e sofrendo sanções por isso. Foi exportada para bem longe, para dar sossego para todo mundo e... pegaram a moça, mandaram a moça para a Ásia. Fazer uns cursos na Ásia. Para fazer curso de especialização. Ela ficou responsável por um departamento lá na Ásia também, onde ela também constatou sobrepreço. E o mais incrível, com os seus e-mails rigorosamente datados, a Venina joga por terra o depoimento da Graça Foster durante a CPMI. A credibilidade da presidente da empresa derrete, e isso não é nenhum alento aos investidores, que estão enfurecidos pela desvalorização dos papéis. Para vocês terem uma ideia, hoje uma ação da Petrobras está cotada a R$ 9. 2 ações para comprar 1 quilo de carne. Mais ou menos isso. Você usa
Tá aí a brincadeira de final de ano. O que vai chegar a R$5 primeiro? O dólar, as ações da Petrobras ou a inflação, né? O que chega a 5% primeiro? A R$5 primeiro. O preço da gasolina, o dólar ou as ações da Petrobras. A confusão agora que está metida a Graça Foster é muito grande. Ela tentou plantar uma informação inexistente e agora ela não tem o que fazer com a realidade, né? Não, e acho que também agora acabou de vez a não desculpa tem como do eu não sabia. mais nada. O eu não sabia já não cola mais. Não funciona. Não tem mais como dar certo e tudo mais. Bom, o que se fazer com Petrobras? Por enquanto, uma empresa que era a 12ª do mundo, passou para a 100ª, 20ª, já não é um alento para os investidores. Pessoas que compraram, que tiraram dinheiro de aposentadoria e foram investir, obviamente incentivados pelo ufanismo do governo, estão extremamente arrependidas. Agora, mais do que arrependimento, existe uma reação. Os investidores americanos já estão aí com processo, são mais de 100 pessoas que já entraram na justiça, porque eles alegam que eles compraram as ações baseadas em informações falsas. E isso, no mercado, é crime. E a Bolsa de Valores americana não vai deixar isso passar em branco. Ela vai cobrar até o último centavo, isso vocês podem ter certeza. Outra grande surpresa na semana que passou foram as trollagens que aconteceram. Né? Ficou divertido. 2 grandes trollagens aconteceram durante a semana. A primeira foi o seguinte: no dia da aprovação do relatório da Comissão da Verdade e também no dia da aprovação do relatório fajuto da CPMI pelo Marco Maia, o deputado Bolsonaro subiu à tribuna e requentou uma discussão que ele teve com a Maria do Rosário em 2003. Os dois protagonizaram um evento, uma fatalidade em pleno salão verde do Congresso Nacional. Eles protagonizaram um bate-boca de baixíssimo nível, onde a ministra dos Direitos Humanos, a ex-ministra dos Direitos Humanos, acusa o Bolsonaro de ser estuprador. E ele, no bate-boca, a chama de vagabunda. Era o tipo de situação para entrar para o lixo da história, para não se focar mais no assunto, mas, pasmem, de repente, Bolsonaro ocupa a tribuna e usa a frase de novo, dizendo: Maria do Rosário, você me acusou de estuprador, eu não a estupro porque a senhora não merece. Essa frase virou uma celeuma nas redes sociais. Foi quase uma semana de debate. Gente a favor do Bolsonaro, gente contra o Bolsonaro, petições para caçar o Bolsonaro pelo que ele disse. É um absurdo. Maria do Rosário indignada, recebendo ali o afeto dos colegas, recebendo o apoio dos colegas, mas tudo isso, na minha humilde opinião, foi uma bela cortina de fumaça. Não se falou mais em CPMI, não se falou mais em Petrolão, não se falou em mais nada. E mais, passou batido. Vital do Rego foi para o TCU. O Vital do Rego ir para o TCU é a parte de uma manobra dos petistas com os aliados para conseguir emplacar o Zé Eduardo Cardoso no Supremo Tribunal Federal. Então, assim, o nosso ministro, coitado, nosso tão perdido ministro da Justiça, já está de olho no Supremo Tribunal Federal. Então, veja aí o que nos aguarda no futuro. A outra trollagem que também ocupou as manchetes e também as redes sociais foi o apartamento triplex do Lula. O que aconteceu? De repente, o Globo noticia que o Lula está recebendo agora, teria ficado pronto agora, um imóvel que ele teria sido entregue para ele em dezembro de 2013, mas ele acabou as reformas agora, teriam acabado as reformas agora, e o imóvel de R$3 mil, o triplex, que ele recebeu no Guarujá, seria uma obra da OAS, uma construtora que está envolvida no Petrolão, e que teria sido adquirido pela Cooperativa dos Bancários de São Paulo, a famigerada Bancop.
A Bancopp foi administrada pelo Berzoini, pelo Vaccari, que hoje é o tesoureiro do PT, João Vaccari Neto, e ela deixou na mão cerca de 3 mil mutuários, que estão até hoje na justiça, tentando receber os imóveis que já quitaram e que não saiu do papel. Então o Globo anuncia que o imóvel do Lula, um triplex, estava saindo do papel, em detrimento aos 3 mil associados que estão aí brigando na justiça. Gente, a notícia é falsa. Foi uma barriga. Depois de repercutida pela Veja, pelo Globo, na verdade, a origem de tudo veio do Roberto Jefferson. Esse mesmo. O ex-deputado Roberto Jefferson, que já foi presidente do PTB e que foi quem iniciou a delação do Mensalão, lembra? Aquele que levou um soco, quer dizer, ele escorregou na escada. Bateu com os olhos. Com os olhos e tal, e se machucou. Ele que denunciou o Mensalão, ele que disse ao Zé Dirceu, olha, você saia porque você vai fazer de Lula um refém. Foi ele. Ele colocou na sua rede social esta informação de que o Lula estaria recebendo o triplex. E depois, passados lá bem aí algumas horas, ele postou novamente uma mensagem dizendo que era tudo brincadeirinha. Mais uma cortina de fumaça. Mas só pode ser. Mas uma outra coisa intrigante, porque agora o Roberto Jefferson conseguiu mais um problema com a justiça, porque ele está preso e ele não tem autorização para usar as redes sociais. Então, quem escreveu aquilo? Por que ele noticiou aquilo? É mais um mistério que nós vamos tentar destrinchar para você no nosso próximo programa. E você encontra mais informações no nosso site, choquedeopinião.blogspot.com. O site está lá esperando você com uma cronologia dos fatos que já aconteceram para que você não se perca no maior escândalo de corrupção que o Brasil já viu. Muito obrigado e até a próxima semana. Grande abraço, até o próximo.